Por alguns meses eu cobri aqui no canal sobre os tais Xeon X99, né, esses processadores que eu pessoalmente gosto bastante, da arquitetura Haswell, processador lá pela 4ª geração da Intel e que hoje a gente encontra no AliExpress com excelente custo-benefício. Infelizmente, apesar de ainda ter um excelente custo-benefício, tanto o preço dos processadores, placas-mãe, até a memória RAM subiram. E com as placas de vídeo custando esse absurdo que elas estão custando, eu acho que acaba ficando difícil para uma pessoa que quer montar um PC mais básico, um PC de entrada, conseguir cair nesses Xeon X99 com facilidade. Por isso então, pessoal, que eu trouxe recentemente no meu canal uma live falando sobre um kit um pouquinho diferente. E eu decidi fazer esse vídeo aqui para falar um pouco sobre esse kit e a tecnologia que vocês podem esperar dele. O kit que eu estou falando é esse daqui. Esse daqui é um kit que os chineses apelidaram de X79A. Eu recebi recentemente mais um kit desses e eu estou aqui com a placa-mãe na minha mão. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre esse tal Xeon 2420, um dos Xeons mais baratos para comprar no AliExpress. Por que esse kit me chamou tanta atenção quando eu encontrei ele no AliExpress? Bom, a primeira coisa que salta aos olhos, obviamente, é o preço. Hoje é possível adquirir esse kit na faixa de R$ 460 sem nenhum cupom. Você pode parcelar esse valor em 6 vezes sem juros ou em 12 vezes com juros muito baixos. Estamos falando de um kit que inclui processador, placa-mãe e 2 pentes de 4 GB de memória DDR3 ECC, totalizando 8 GB de memória RAM. É óbvio que por esse preço fica difícil nós esperarmos um processador de alto desempenho, um kit com 16 GB de RAM. Se nós considerarmos a possibilidade de utilizar cupons de desconto, e vira e mexe tem uns bons cupons rodando por aí, esse kit pode sair por menos de R$ 400. Isso mesmo, pessoal, um kit funcional, processador, placa-mãe e memória, por menos de R$ 400. Mas o que esse kit embarca? O que você pode esperar sobre eles? Aqui é o canal Mário Mazzotti. Para quem já me conhece, deve ter visto os vídeos onde eu explico arquitetura sobre processadores, de onde vem o Xeon X99. Muitas das coisas que eu falei nesses vídeos valem também para esse daqui. Obviamente é um processador reaproveitado de servidor que foi desativado. Não só isso, é um processador um pouco mais antigo. A nomenclatura dele segue a mesma nomenclatura do Xeon X99. O X99 é o V3, esse daqui não tem V, ele é o V1. Ou seja, é um processador baseado na arquitetura SandBridge, a arquitetura do Intel Core de 2ª geração. A mesma arquitetura dos i7 2700K, i5 2500K e por aí vai. Pois bem, pessoal, depois que eu recebi esse kit e utilizei, e se vocês quiserem ver o meu primeiro uso dele, eu fiz uma live, está gravada aqui no canal, vou deixar o link para vocês assistirem, eu me surpreendi com o desempenho, apesar do baixo clock. É um processador de 6 núcleos, e conforme eu fui aprendendo um pouco mais sobre ele, eu fui ficando cada vez mais surpreso. A começar pelo fato de que, apesar da Intel estar boicotando o público mainstream, o público que compra os seus processadores mais convencionais para desktop, e mandando processadores com 4 núcleos desde sempre para nós, e só agora, com o lançamento dos Ryzen em 2017 e 2018, que fomos ver um i7 de 6 núcleos sendo lançado disponível para todo mundo. Esse aqui é um processador com um package pequeno, ele não é um processador tão grande quanto os processadores X99, que contém 6 núcleos com hyperthreading, ou seja, 12 threads. Uma coisa que me surpreendeu muito e que eu fui descobrir só hoje é que esse processador tem 24 linhas PCI Express 3.0. Diferente dos próprios processadores SandBridge da época do seu lançamento, que utilizavam PCI Express 2.0 ainda, esse camaradinho aqui, que hoje custa sozinho no AliExpress uns 50 mangos, tem 24 linhas contra 16 dos processadores normais da Intel, PCI Express 3.0. Isso significa que essa placa-mãe, por exemplo, possui um slot X16 ligado ao processador e um slot NVMe, que é uma coisa bem mais moderna do que esse processador, também ligado ao processador, com a capacidade de extrair todo o desempenho de um SSD NVMe 3.0, como a maioria que nós temos no mercado hoje. Pois é, pessoal,
Fiquei surpreso quando eu descobri isso. Eu esperava que ele tivesse 16 linhas PCI Express 2.0. Acabei não fazendo minha lição de casa. Ele possui suporte, inclusive, pessoal, a memórias Triple Channel. Infelizmente, essa placa-mãe, por ser uma placa-mãe super de entrada, não traz o suporte. Já que começamos a falar sobre a placa-mãe, eu queria falar um pouquinho sobre as funcionalidades. Galera, eu já fiz um vídeo falando sobre a precarização das placas-mãe X99 do AliExpress. Chipsets cada vez mais básicos, cada vez menos as funcionalidades de servidor podem ser encontradas nas placas-mãe X99. É óbvio que para uma plataforma de custo tão baixo, aqui nós temos um exemplo dos piores possíveis. Não vou mentir para vocês, pessoal. A placa-mãe em si utiliza um chipset mobile da Intel, um dos mais simples que deve suportar esse processador aqui. É o Intel HM70. Não dá para esperar muita coisa dele, porém, como eu já disse para vocês, o processador, por ter 24 linhas PCI Express, torna possível utilizar um NVMe e uma placa de vídeo sem perder desempenho. A placa-mãe não conta com USB 3.0 e esse exemplar aqui possui só um SATA marcado como SATA 3. O meu outro exemplar, que tem o mesmo chipset, veio com 2 SATAs marcados como SATA 3. Eu pessoalmente não testei e estou usando o slot NVMe, e tem uma boa justificativa para isso, mas vai ficar para um próximo vídeo. Obviamente, possui apenas 2 slots de memória. Os VRMs não têm nenhum tipo de dissipação de calor, mas o TDP do processador aqui, apesar de ser um pouquinho alto, não vem a ser um problema. Ele gasta bem pouquinha energia por causa do clock baixo dele. A parte de entrada frontal da placa-mãe possui só um header de USB 2.0 e som HD. O mínimo que daria para esperar de uma placa-mãe nos últimos vários anos. E por fim, pessoal, as memórias RAM utilizadas nesses kits são memórias usadas que foram tiradas de servidor. Eu recebi exemplares da SK Hynix em um dos kits e da Micron em outro deles. Eu achei até interessante que uma delas veio com uma etiqueta falando aqui que ela foi tirada de um servidor da HP, provavelmente há algum tempo atrás já. Esses pentes são memórias ECC registrado e, portanto, não podem ser misturadas com memória DDR3 convencional de desktop. Eu já acho que para os padrões atuais, 8 GB de memória RAM não é muita coisa. Porém, para um kit de tão baixo custo, não é de se ter a expectativa que você vai estar jogando os jogos mais complexos e que precisam de mais memória RAM atualmente. Eu acho que, pelo valor geral desse kit, a quantidade de memória está muito boa e com certeza ele faz um PC para jogos básicos e para escritório excelente pelo custo. Se nós formos colocar na ponta do lápis, eu duvido que aqui no Brasil seja possível adquirir um kit com um Core i5, 8 GB de RAM da primeira geração com placa-mãe por menos do que uns R$500, ainda mais com essa alta do preço dos hardwares. Um ponto importante sobre as memórias RAM desse kit, pessoal, é que elas vieram marcadas como memória DDR3 1333 e foram detectadas como tal pela placa-mãe. Porém, um dos kits que eu recebi simplesmente não boota com as memórias com a especificação que elas vieram. Eu tive que setar pela BIOS as memórias para rodar em 1066 MHz para conseguir ter um boot bem sucedido com a placa-mãe. Isso pode ser tanto pelo desgaste da CPU quanto pelo desgaste da memória RAM, que provavelmente já foram bastante utilizados. Ou, simplesmente, a BIOS de uma das placas-mãe está um pouco menos suscetível a aceitar as memórias com clock mais alto. Por que eu digo isso, pessoal? Apesar de eu ter recebido 2 placas-mãe com o mesmo modelo, marcadas como E5V307, um nome bem genérico, da Clisry, as 2 placas possuem BIOS completamente diferentes. Pois é, elas têm o mesmo chipset, praticamente as mesmas entradas e saídas, portas PCI Express, tem uma diferença do SATA, alguns chips nas placas estão em posições diferentes ou simplesmente não existem em um dos exemplares, e uma delas tem dificuldade de bootar com a memória em DDR3 1333. Abaixando para 1066, funcionou perfeitamente. Então, se você decidir adquirir esse kit para um PC mais básico, para um build de entrada, lembre-se desse ajuste e você vai bootar sem ter nenhum problema com as memórias rodando no clock mais baixo. Ah, mas Mário, se eu diminuir o clock da memória RAM eu vou perder desempenho. Galera, sim e não. Esse é um processador muito de entrada e roda com um clock muito baixo. Nós podemos até em algum futuro fazer um teste e determinar se vale a pena rodar as memórias em 1333 contra 1066. Mas conhecendo o resultado de outros processadores, eu não imagino que seria uma diferença significativa de desempenho rodar as memórias com clock um pouquinho mais baixo. E
garantir a estabilidade da máquina se o seu kit vier igual ao meu, que simplesmente se recusa a bootar com as memórias com o clock normal delas. Um ponto legal que eu acabei esquecendo de comentar durante o vídeo. Para quem acha que comprar um negócio desse não tem upgrade, senta aí e escuta o que eu vou te falar. Existe um modelo de processador para essa plataforma, o LGA 1356, que é o Xeon 2470. É um modelo que funciona nessas placas-mãe, que possui 8 núcleos e o clock mais alto. Sabe quanto custa no AliExpress? R$160. Pois é, pessoal. Tem upgrade e custa muito barato para quem quiser fazer aí um upgrade no futuro próximo. Eu, pessoalmente, acho que vou comprar um e vou transformar esse daqui num chaveiro. Eu sempre quis um chaveiro de processador, essa é a minha chance. O que vocês acham? Por fim, pessoal, concluindo um pouco os pensamentos sobre esse vídeo. Eu sei que vocês estão interessados em algum teste de desempenho e alguma coisa assim. E se você quiser ver alguns spoilers, como eu disse, eu fiz uma live, eu montei ao vivo e fiz testes ao vivo. O que vai ficar para um próximo vídeo vai ser uma montagem de um PC bem básico, tanto para jogos quanto para trabalho, e vocês vão gastar menos de R$1.500. Então se você tiver interesse em ver esse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Você não vai querer perder um vídeo com um build de R$1.500 em pleno 2021, pandemia, com placa de vídeo, SSD NVMe e tudo que você espera de um PC aí para conseguir usar com um bom desempenho sem gastar muito. É isso aí, galera. Essa vai ser a proposta do próximo vídeo com esse kit aqui. Então, não percam. Concluindo um pouquinho e falando o que eu acho sobre esse kit, depois de já ter testado os 2 kits que eu recebi, ter passado pelos problemas, sim, ter entendido um pouco do desempenho, o que ele pode me entregar, eu fiquei muito satisfeito, pessoal. De verdade. Eu não estava nem esperando que os 2 iam vir inteiros funcionando, de verdade. Assim, eu comprei um, falei, caraca, esse negócio é legal. Aí apareceu uma promoção e eu comprei o segundo deles com R$60 de desconto, custou R$385 ou algo assim, e chegou, e apesar da dorzinha de cabeça para botar com as memórias com clock em 1333, eu achei que o desempenho ficou sensacional, coloquei um NVMe nele e falei, caramba, é um negócio barato e que vai ter uma serventia muito legal. Eu quero usar aqui no canal, por exemplo, com um servidor NAS, e eu vou mostrar para vocês a montagem disso. É lógico, low budget, né, gente? Baratinho, né? Um servidor NAS decente mesmo custa muito caro. Mas eu preciso de algum lugar aqui para guardar arquivos e eu não quero dedicar um PC muito parrudo para isso, porque no meu caso é só para centralizar tudo em um lugar só. Então, mais um conteúdo aí para a gente fazer no futuro com essas plaquinhas aqui, esses processadores. Galera, eu vou ficando por aqui. De antemão, já peço desculpa para vocês, fazia um tempo que eu não lançava nenhum vídeo. Prometo que vou voltar. Agora eu estou estabelecido num lugar novo, com um estúdio montado, e vamos voltar com tudo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Nos vemos de novo por aqui, muito em breve. Por enquanto, eu vou indo. Deixa um like e se inscreva no canal. Valeu!